Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje nós estudaremos sobre o capítulo 6 de Daniel, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Mas, como já é do nosso costume, vamos fazer uma oração para iniciar. Aqueles que puderem. Se Deus está no céu, santificado seu nome, Senhor. Obrigado pela vida de vida, obrigado a todos aqui. Senhor, eu peço que me abençoe para que não fale de mim mesmo, Senhor, mas que eu possa falar sobre Ti. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, os primeiros 5 capítulos do livro de Daniel descrevem o reinado na nação babilônica, representada pela cabeça de ouro de Daniel, capítulo 2. E agora, o reino é transferido para os medos e persas, representado por um metal inferior, a prata. E o governo é transferido primeiro para os medos, cujo rei era Dario, conhecido como Dário ou Medo, um homem de 62 anos que estava associado a Ciro, ou Persa. Muito se tem a dizer além do que consta na palavra de Deus, o que está relatado na história e nas crônicas do passado. Mas, sendo apenas um menino, que credibilidade eu teria para afirmar tais coisas? Por isso, para ampliar esses relatos, eu me utilizarei das informações que constam no livro A História de Daniel, o Profeta, do evangelista Stephen Haskell, que viveu e pregou entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. Aqueles que quiserem acompanhar na Bíblia, abram no capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 1. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. Vejamos algumas interessantes considerações do pastor Stephen Haskell sobre os medos e persas. Poderia ler para nós, pai? Sim. Os medos não eram, no entanto, um poder novo ou desconhecido, pois são mencionados na cronologia como descendentes de Jafé, terceiro filho de Noé, no século 8 a.C., quando Israel foi tomado cativo pelos assírios e espalhados pelas cidades dos medos. Isso tinha posto os medos em contato com os judeus 2 séculos antes da queda de Babilônia. O seu conhecimento do Deus dos judeus pode ser atribuído à pureza de seu culto, pois, embora fossem pagãos, nunca tinham caído em formas grosseiras de idolatria, como as praticadas pela maioria das nações da Ásia Ocidental. Os hábitos, tanto de medos quanto dos persas, porém, mais particularmente dos persas, aproximavam-nos de um estreito contato com a natureza, e em seu culto tomaram os elementos de fogo, terra, água e ar como as mais elevadas manifestações da divindade. Eles, portanto, procuraram uma religião montanhosa e mantinham um fogo perpétuo queimando. Acreditavam na luta entre o bem e o mal, que era apresentada pela luz e as trevas. E, sem dúvida, as palavras de Isaías, no capítulo 45, no versículo 7, eu formo a luz e crio a escuridão, as trevas, e faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Com essas palavras, ele, Deus, se coloca acima dos deuses dos persas e explica por que chamou Ciro para sua estranha obra. Os persas, no momento da derrubada de Babilônia, eram fisicamente fortes e resistentes, devido, em grande medida, à simplicidade de seus hábitos e sua temperança no comer. Tais eram as condições que tornaram possível que medos e persas viessem a ser a vara na mão do Senhor para a punição de Babilônia. A organização dos reinos, como efetuada pelos monarcas babilônicos, é dada no verso 1 do 6º capítulo, pois Dário imediatamente colocou 120 príncipes sobre as 120 províncias. Essa mudança na administração do governo das províncias é muito importante, uma vez que a força do monarca está em proporção com a simpatia e cooperação dos príncipes súditos. Era impossível manter um governo representativo onde não foram conquistadas províncias, e a paz dependia muito da força da organização central. Sobre os 120 príncipes estavam os 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro. Obrigado. Versículo 2. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente,
e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel, a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa. Portanto, ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram esses homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos, perceberam? Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos Medes e Persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Agora, mais algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim. Não foi segundo a ordem do mundo que Daniel, pertencente a uma raça mantida em escravidão, teve concedida imediatamente uma das mais elevadas posições no governo recém-organizado. Parecerá ainda mais singular quando lembramos que Daniel tinha sido constituído o terceiro governante no reino de Babilônia, sob Belsassar. Daniel, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, mostra que Daniel não era um estranho para o novo governo, pois antes da morte de Belsassar, ele havia vivido em Suzã, na província de Elão. Ao fato de estar familiarizado, pode-se acrescentar que o espírito excelente e incomparável habilidade para negócios de Daniel o punham em destaque. Aqui se encontra registrado o caso de alguém que era um dedicado seguidor de Deus, cuja honestidade, precisão e habilidade em cada detalhe era uma maravilha para o mundo. É um poderoso testemunho para os deveres e privilégios de cada homem de negócios cristão. Ele era um nobre estadista, mas não um político, um exemplo para todos os titulares de cargo. Ele cumpria suas obrigações sob os medos tão fielmente quanto sob os babilônios. Servia ao Deus do céu e não a um partido criado pelo homem. Um homem de negócios não tem que ser necessariamente um político sagaz, mas pode ser instruído por Deus a cada passo. Como primeiro-ministro de Babilônia, Daniel, como profeta de Deus, recebia a luz da inspiração divina. O tipo costumeiro de estadista, mundano, ambicioso, dado a intrigas, é comparado nas Escrituras à erva do campo e à flor que murcha. O Senhor se agrada em manter homens de inteligência em sua obra, contanto que lhe permaneçam fiéis. Mediante a graça de Cristo, o homem pode preservar a integridade de seu caráter quando cercado por circunstâncias adversas. Daniel fez de Deus sua força e não foi abandonado em seu momento de maior necessidade. Obrigado. Versículo 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o Deus, como costumava fazer antes. Daniel estava ciente do decreto, mas nem por isso ele alterou a sua rotina. Versículo 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinastes tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos Medes e Persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinastes, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Satanás certamente estava no conselho desses oficiais, ao conspirarem contra Daniel. Continuando, versículo 14. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo, e propôs em seu coração livrar Daniel,
Ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. O rei certamente argumentou com os que ocupavam a alta posição na busca por uma saída. Continuando, versículo 15. Então esses homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas e nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Agora, mais algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim. A história de Roma, com seus registros de monopólios, corporações e sua corrupção no Senado e fora dele, é a história de Babilônia. Pois Roma foi um dos governos que se constituiu sobre os princípios de Babilônia. A história francesa do período da Revolução repete o mesmo esquema. A história da Inglaterra, dos países continentais e dos Estados Unidos hoje repete a mesma coisa. Então, na história atual, pode ser lido em detalhes o que tinha de ser enfrentado pelo primeiro-ministro da cidade de Babilônia. O capítulo 6 de Daniel foi deixado como registro a fim de mostrar o modo como um servo de Deus, quando elevado a tal posição, pode permanecer incontaminado. Revela a atitude que qualquer homem de Deus deve assumir em face do vício e da corrupção popular. E mais do que isso, mostra que tratamento um homem que é fiel ao princípio deve esperar receber das mãos daqueles que são corruptos. Pelo fato de Daniel proteger os interesses do rei, Dário estava prestes a constituí-lo sobre todo o reino. Mas a honestidade de um homem é como um espinho na carne dos injustos, e, em suas reuniões políticas, os príncipes e presidentes procuraram destruir o homem que formulou relatórios precisos e que foi impecável em suas transações. Mateus, no capítulo 22, no versículo 21, diz: Dai, portanto, a César as coisas que são de César. É um princípio do governo divino, e, desse princípio, Daniel não podia se desviar. Pode-se imaginar a linguagem dos príncipes enquanto discutiam a matéria. Cada esquema que tinham tentado havia sido verificado e ainda era do conhecimento geral que seria inútil apresentar uma queixa acerca do trabalho de Daniel. Havia apenas um caminho possível para condená-lo e devia dizer respeito à sua religião. Mesmo nesse ponto, eles não se atreveram a fazer uma acusação aberta, mas tinham que realizar o seu objetivo sem revelar o que tinham em mente. O método vil e desprezível de proceder os punham em conflito com o Deus de Daniel, não com Daniel como indivíduo. Obrigado. Versículo 16. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete, e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio, e passou a noite jejuando, e nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar-te dos leões? Então Daniel disse ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Agora, mais algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim. Quando as mãos dos homens estão amarradas, quando não há poder sobre a terra para ajudar, eis a oportunidade de Deus. E a oração de Daniel ainda foi alçada. É tempo de tu, Senhor, atuares, que seja eu mantido em perfeita harmonia contigo. E quando seu coração estivesse em sintonia com o céu, não haveria qualquer poder sobre a terra que pudesse privá-lo de sua vida se Deus desejasse que ele vivesse. Daniel e Dário se reuniram na boca da cova dos leões, mas não havia nenhum outro homem do reino tão preparado para ali entrar, a não ser o próprio Daniel. Apertando a mão de seu ministro estimado, Dário dissera: Daniel, capítulo 6, versículo 16. O teu Deus,
a quem tu continuamente serves, te livrará. Daniel passou pelo meio das feras selvagens, e uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. Provavelmente alguns temeram que amigos e simpatizantes de Daniel viessem para salvá-lo, de modo que o selo do rei foi colocado sobre a pedra com o objetivo de não poder ser removida. Satanás exultou, como séculos mais tarde, quando viu o Filho de Deus no sepulcro, com uma pedra em frente à entrada, e a pedra foi selada com o selo romano. Mas não havia mais poder para reter Daniel na cova dos leões do que para manter Cristo no túmulo. O anjo não veio para junto da pedra, mas para a própria cova. E um dos momentos mais preciosos para Daniel foi quando ele se assentou no centro da caverna e aqueles leões se agacharam a seus pés e com carinho lambiam-lhe as mãos. Hebreus, no capítulo 11, versículo 33, relata: os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões. Houve um tempo em que o leão e o cordeiro brincavam juntos, e ao homem foi dado o domínio sobre os animais da terra. Foi somente após a entrada do pecado e o homem tirar a vida dos animais que eles, por sua vez, buscaram destruir o homem. A harmonia com Deus finalmente restaurará o homem para aquele ambiente que o Criador lhe dera como o rei dos animais. O coração de Daniel estava batendo em sintonia com o coração de Deus, e quando ele entrou na cova, os animais estavam em paz com ele. A unidade do sentimento é mostrada no fato de que um anjo estava visível e Daniel falou face a face com o visitante celestial. O coração do rei estava triste e ele passou a noite em jejum e oração. Apressando-se à cova nas primeiras horas da manhã, ele chamou. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? E dos recessos da cova vieram as palavras de ânimo. Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que, perante ele, encontrou-se inocência em mim. E também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 5 e 6, relata: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, perguntou o anjo às mulheres que foram ao sepulcro de Cristo. Portanto, nenhum tipo de dano se achou em Daniel, o representante de Cristo, porque ele acreditava em seu Deus e porque a inocência foi encontrada nele. Obrigado. Versículo 23. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões, ele e os seus filhos e as suas esposas. E os leões tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do seu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o Persa. Agora as considerações finais do pastor Stephen Haskell para este capítulo de Daniel. Pode ler para nós, pai? Sim. Quando os acusadores de Daniel foram lançados na cova dos leões, foram esmagados e devorados de uma só vez. Novamente as nações do mundo viram o poder do Deus de Israel para preservar o seu povo fiel. Dário teve sua fé em Deus confirmada, e Ciro tinha recebido uma lição que não poderia esquecer tão cedo. Era um novo sinal para os israelitas de que Deus estava em seu meio para abençoá-los. Para Daniel, veio a voz de Deus prometendo paciência e força para exercer as suas funções como servo de Deus. Mas luz veio a Daniel,
pois foi após esta experiência que uma grande parte das profecias foi dada a ele. Dário publicou, Daniel capítulo 6, versículo 26, Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Assim, Deus não só honrou a Daniel por um livramento grandemente miraculoso, mas a sua integridade foi o meio de difundir a verdade por todo o mundo. A partir daquele momento, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e no reinado de Ciro, que emitiu o decreto para a maravilhosa libertação dos judeus. Se sentir dor no coração por causa da aparente prosperidade dos ímpios e o aumento da maldade entre os homens em posições elevadas, aprenda qual é o destino deles no capítulo 6 de Daniel. Se oprimidos por aderir à palavra de Deus, lembre-se que Daniel representa todas estas coisas, e o que foi feito por ele será feito por todos aqueles a quem o céu favorece hoje. Embora a morte reclame o corpo, a promessa de Deus é de uma rápida ressurreição. E quer seja na morte, na prisão ou na cova dos leões, Satanás não tem poder sobre Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, afirma: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado. Sabe, desde os primeiros capítulos, a palavra de Deus fala sobre dois grupos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos dos homens, ou filhos do mundo. Fala também de uma luta entre a luz e as trevas, ou uma guerra entre Cristo e Satanás. Ambos disputam a cada um de nós. Trata-se de uma disputa pelas nossas almas, por isso é importante escolher um lado. No próximo vídeo, meu pai vai falar sobre a morte, e o que a Bíblia tem a dizer sobre a morte, ou o sono. Mas, desde a Torre de Babel, Satanás procura implantar o seu reino. E hoje, em nossos dias, seus planos estão sendo tramados diante dos nossos olhos, à vista de todos. Sim, hoje existe uma Babilônia espiritual, a qual tem sob o seu controle os reinos deste mundo. Mas a palavra de Deus afirma no livro de Apocalipse, principalmente nos capítulos 14 e 18, que este reinado terá um fim. No meu próximo vídeo estarei falando sobre o capítulo 7 do livro de Daniel, o qual descreve um resumo da história deste mundo. Espero que vocês tenham gostado e se gostarem deixe o like, façam comentários e se inscrevam no nosso canal. No próximo vídeo meu pai falará também sobre algumas novidades do nosso canal. Aguardem. Vamos finalizar com uma oração. Oremos. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Por favor, Senhor, perdoa as nossas faltas e nos concede as suas bênçãos. Pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.